Você está prestes a ouvir os Corredores do Fundão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Esse é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou o Vini Nutella e tenho aqui comigo os presentes, tio Alan. Opa, tamo aí, tio. Beleza, tio? Belezaço, falar de corrida tamo sempre aí. Tira no calor, né, velho? Nossa, calor demais, velho, calor demais. Ainda mais, imagina de nego fazendo corrida nesse calor, cara. Você tá maluco. O tema de hoje tem total relação com isso, já vamos falar disso. Já tô aqui me preparando, Vini. Tenho aqui também Johnny. Beleza, Johnny? Opa, e aí, beleza? Suaves? Suave, tirando o calor, né? Só na tranquilidade, só. Só na tranquilidade e na aguinha. O tema de hoje é São Silvestre, a corrida mais importante do país. A corrida mais emblemática do país, né? É história, é tradição, é conhecimento, é tudo. Hoje a gente vai falar um pouco dessa mística, vai falar de alguns ganhadores, vamos contar história, opiniões pessoais, polêmicas, relatos pessoais, polêmicas muita e por aí vai. Aí. Tem muita história. São Silvestre é impressionante. Uma corrida que tem que ser tema de qualquer um que vá falar sobre corrida. Primeiro, né? Começa por aí, né, tio? Você pergunta pra qualquer um lá, você corre. A segunda pergunta que vem é: você já fez uma São Silvestre? Sempre tem isso, né, tio? Sempre tem. E confundem, né? É, pra mim... Você fez a maratona de São Silvestre? É verdade. Exato, pra mim... Pô, falaremos hoje da maratona de São Silvestre. A maratona mais importante do país. Quantas vezes já não vi isso? Pois é. O Johnny é revoltado com isso, né, Johnny? Mas vamos ver nada. também, Johnny, que nem sempre ela teve 15K, né? Ah, isso A história isso nos é verdade. mostrará aí Ela que nem sempre mudou foi a mesma muito. distância. Por isso que a galera Muito confundiu, recente, entendeu? cara. É, a galera não sabe que tem uma distância certa hoje, então acha que é qualquer coisa, né? Qualquer coisa é maratona, qualquer coisa é a coisa mais difícil do mundo. Não é bem assim. Bom, a gente tem que começar aqui a falar da prova, a gente tem que trazer um pouco da historicidade aí, né? Trazer desde lá do comecinho, tio, como é que surgiu. Temos muita gente das humanidades aqui. Quem foi o maluco que trouxe essa prova, inventou essa prova? Conta aí pra gente um pouquinho, tio. Exatamente. Tinha um cara que depois ficou muito conhecido depois, porque ele é nome de uma fundação muito conhecida, que é o nosso famoso Casper Libero, né? Casper Libero. Grande Casper Libero. Foi ele que foi o idealizador da prova da São Silvestre, né? E numa das andanças dele da vida, ele estava lá em Paris, né? Lá de boinha. Gastando dinheirinho do final de semana, certo? Final de semana ali, suave. Ele viu que lá em Paris tinha uma corrida de final de ano que ele achou muito interessante, que era perto da virada. Ele resolveu trazer esse conceito aqui pro Brasil. Tinha toda a estética, né? Uma corrida francesa, uma corrida noturna. Carregando uma tocha, hein? Carregando imagina a só, ele o pessoal viu. já reclama do bastão de revezamento, imagina uma tocha. E ele viu cada um com uma tocha e deve ter achado bonito o negócio. Né? Com certeza. Sim, aí junto com a Gazeta Esportiva, né? Ele idealizou essa prova em 1925. E aí podemos perguntar. Seria pra 25, no caso, porque se eu não me engano, foi em 24. Foi 24? Que ele viaja no final de 24 pra essa prova. E aí ele vem, só que ele vem assim, naquela coisa de empolgado, né? Empolgação, ele fala, ó, pro final deste ano eu já quero uma prova. E aí ele começa a idealizar. Tanto é que ele queria fazer exatamente uma prova noturna. E essa prova já seria uma prova de transição de ano, né? Ia dar uma melhoradinha no calor se voltasse noturna, hein? Pô, pensou? Fica a dica aí, hein, organização? Fica a dica aí. Fica a dica. Hoje ela passou de um tempo à tarde, né? Ela era realizada à tarde. Coitada das mulheres, corriam às 15 horas da tarde. Nossa senhora. Em pleno verão. E hoje, na atualidade, é de manhã. De manhã. Hoje de manhã. Mas... variou muito. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar mais sobre isso ao longo da história. Bom, então ela começa lá com o Casper Libero. Idealizador.
lá em Junto- 25. Isso, com a idealizador junto da Gazeta Esportiva. A Gazeta Esportiva foi a Tem, inclusive instituição idealizadora, né? inclusive isso, porque a Gazeta fica na Paulista, né? O prédio lá da Gazeta fica na Paulista, Paulista, nossa. na Avenida Paulista, a avenida mais conhecida de São Paulo, né? Com certeza. E ele fazia começar lá e terminar lá, né? Lá pertinho do percurso. Às vezes não começava na frente da Gazeta, começava por perto, Por mas perto. a chegada ali era pela sempre lá. As primeiras São Silvestres variava muito, né? Entendi. Um ano era 8K, outro era 8800, outro era 6, outro era 5. 6,4. Eu acho que dava na telha da galera, vamos dar uma esticadinha? Vamos dar uma encurtadinha? Ela tinha em torno disso aí, então 8, 9K, né? E Sim, aí variava. uma prova curta, né? Relativamente curta. Você tem aí 20 e poucos Muito mais minutos. curta do que hoje, né? Sim, em relação a hoje. Né? Tanto que a ideia era passar a virada muito próximo dela, né? Que a chegada da corrida de São Silvestre fosse muito próximo da virada que já fazia a festa. Então ela começava às 11h30, mais ou menos. Sim. E a questão do caráter, assim, não tinha muito um caráter profissional, né? Inclusive, as pessoas que participavam, todos... lógico, alguns nas de primeiras, clubes, né? Lembrando que a nas gente tá falando da primeiras. década de 20, né, gente? Comecinho, né? Eu me lembro de ter estudado uma vez, mas eu não lembro os clubes. Mas desses clubes todos tradicionais da cidade de São Paulo, eram mais atletas desses clubes tradicionais, sabe? Sim, E Clube não tinha- Atlético Paulistano. O paulistano, depois tem o São Que Paulo depois tem também. o São que Paulo. Inclusive, o ganhador da primeira prova foi um jogador de futebol. Jogador, então, tá vendo? Provavelmente A questão- de algum desses clubes. Caramba, jogador de futebol, cara. Aqui, ó. Palestra isso, Itália, Palmeiras, Espéria, Clube de Regata Isso, XT. então, os clubes mais tradicionais, né? Exatamente. E inclusive tinha umas regrinhas durante a prova também. Por exemplo, eles eram proibidos Verdade. de tomar água, tio. Eles eram proibidos de tomar água durante a prova. Já pensou nesse calor às 3 da tarde? Ah, Ou às meu 9 da manhã, Deus. às vezes de manhã mesmo, tá um calor Deus. Mas desgraçado. convenhamos, pra fazer um seisinho lá, não precisa de muita água não, É né? isso. O cara era um E de visionário noite naquela ainda, época. De noite, beber água? Como diria o nosso Pô Fechou, pra que água em 6K, gente? É isso, Se você precisa ó. tomar água em 6K, Você não tá você preparado. não tá preparado pra correr. Ó, cornetagem, primeira cornetagem do programa. A gente tem um treinador, nós temos todos aqui, participamos de um grupo de corrida aqui em São Paulo. E o nosso treinador, Danilo Balu, é o que? Como é que é, tio? Ele propaga aí que não tem que tomar Você água. faz 6K e precisa de água? Então, Tem alguma coisa errada, tá errado. Tá errado. então esse cara lá do começo deve ser o tio avô do Balu. Proibir os caras de tomar água, tio. Com Ele tá perfeito, certeza. caramba. Balu já tava lá no início da década. Nutelice só o Vini aqui. Hoje eu sou a cota Nutella aqui Cota do Nutella. grupo. Mas tem uma coisa que a gente tá esquecendo que é importante. Diga-me. O nome. Ah, o nome é lógico, O nome, né, meu? São Silvestre. Da onde vem isso, São Silvestre? Exatamente. Bom, a corrida foi realizada, eu acredito que foi dia 21, nas primeiras vezes. Não, 31. Sempre foi 31. 31. O dia Informação errada. O dia 31 é o dia que ele queria fazer exatamente na virada, né? O Casper Libero. E aí o dia 31 eles pegaram, né, por exemplo... Vamos pensar Mas, de se eu novo, não vamos me pensar engano- lá pro dia 20, pro 1925. A gente tem que pensar que também tem as questões religiosas muito próximas da população em comparação com hoje, né? E aí eles pegaram lá e falaram, qual é o santo do dia? O santo do dia 31, Johnny? É o São Silvestre. E aí colocou como São Silvestre. E São Silvestre, o Papa Silvestre, ele foi um símbolo do cristianismo, só um pouquinho de história. Então. Bem curtinho aqui. Tem uma importância, né, Tem uma tio? importância porque ele diz a lenda, né? Você analisa mais profundamente, dizem que não é exatamente isso, mas a lenda que ficou posteriormente é que ele foi o Papa responsável pela transição dos imperadores romanos de bárbaros para católicos, lá Caramba. pelo século IV, V. Que isso eu não sabia. Tio é São Silvestre. cultura E também. ele já tinha uns 7 anos de idade nessa época, Ô, Johnny. louco. Que Intriga isso, da oposição. Tá vendo? Intriga da oposição aí. Sei disso Já não. tava estudando. Bom, então, no comecinho lá, explicado tudo isso, né? A introdução aí da São Silvestre. As primeiras edições exclusivas de brasileiros, né?
Exclusiva de Mas é brasileiros. importante lembrar de 27 e 29 com o Heitor Blasi, que é um italiano radicado no Brasil, né? Foi o italiano que ganhou, mas lembrando que ele era radicado já no Brasil, já. É Brazuca, né? É o Era Brazuca. já era Brazuca. É um italiano Brazuca, como tantos aqui no Brasil, né? Principalmente São Paulo, que tem de italiano Exato, aqui. São Paulo. São Paulo, nossa senhora. E outra coisa também é que, assim, pouquíssimos, né, participaram das primeiras. A primeira, se eu não me engano, não tinha 40, né? Parece que tinham por volta de 68 inscritos, mas no dia mesmo apareceram uns 48. Ou seja, Então, fugiram. Por aí, fugiram. Então, meu amigo, dono de supermercado, dono da vendinha, se você acha que a sua corrida não tem perspectiva, lembre-se. A São Silvestre começou com 60 isso. corredores. E hoje? Eles não devem ter pago nada. Falou, não vou disso daí. E apareceu 48. Mais de 10 deu aquele miguete. Deu aquele migué. Não, e hoje tem o quê? 30 mil, 40 mil? Hoje abre 30 mil. 30 mil, né? vagas 30 nas mil. inscrições, né? 30 mil, quem diria, de 40. Ou seja, a pessoas. sua vendinha pode fazer sucesso ainda, meu amigo. Aquela sua corridinha. Aquela sua corridinha aí, pra fazer propaganda pro seu mercadinho aí. Tenha fé, tenha fé. Perseverança. Exatamente. Casper Libro teve. Exatamente. Tudo bem que Ele tinha um pouquinho mais de grana, né? Um pouquinho mais de grana, né? Um pouquinho mais de grana. Outra coisa importante também pra gente lembrar da São Silvestre é a sua constância, né? Eu acho que muito da tradição da São Silvestre tem a ver com ela ser ininterrupta desde a sua criação. A gente está falando de 1925 a 2018, já vai aí chegar para, sei lá, quase um centenário? Quase um centenário, Estamos na hein? década do centenário. E a prova com guerra, com crise, Revolução de 32. com Revolução de 32, porque a que o corrida é bicho realizada em tava São Paulo. pegando aqui em São Paulo, Exatamente. Na 32. Isso eu acho uma das coisas assim fundamentais para ela ter Toda essa crescido história. tanto e ter essa história, essa tradição e tudo mais, né? Deve ter até colhido o pessoal fugindo da guerra aí e fala, vem pra cá. Bem, E, dadas suas devidas proporções, não sei se tem a ver ou não, mas por esse período próximo da Segunda Guerra foi que começou a ter um boom de estrangeiros, que ela se abriu para os estrangeiros, né? Deve ter uma relação forte aí, né, tio? Você tem guerra, você tem muita gente, muitos imigrantes, tem muita gente chegando, e eles vão trazer isso que deve ter sido já, por exemplo, se era uma novidade no Brasil, você tinha muitos amadores, lá na Europa isso já era mais propagado. Inclusive, a ideia do surgimento da prova vem da Europa, Vem né? da Europa, Com sim. o Casper Libero viajando e tudo mais, né? A São Silvestre passa por aquilo que é muito comum hoje em dia, né? Ela começa pequena, uma corrida tradicional, foi se tornando tradicional, começou com os gatos pingados Da vamos lembrar da vendinha. vendinha, né? Da vendinha do Casper Libero, que não era bem vendinha. Mas ao longo do tempo ela foi crescendo, tanto que as primeiras edições só foi ganha por paulistas, né? Aí em 41 foi a primeira vez que o estado a vitória veio de um atleta que não era do estado de São Paulo, Ficava tudo em casa, então, Ficava no tudo- começo. né? Tudo na família paulistana. Você falou quando? 41? 41. Então são uns 15, 16 anos aí, Só Um Paulista pouquinho ganhou. mais, né? só a galera de casa ganhando. E aí depois, provavelmente o pessoal mais de outros estados começou a participar também, tanto que pessoas de outros estados começaram a ganhar. E já abrindo pro internacional, já né? abrindo pro internacional. Começou com o pessoal da América do Sul, né? Quando foi a primeira vitória estrangeira? Primeira vitória estrangeira. Fazendo- ó, 47, não foi? 47. Oscar Moreira? Mas tem que deixar Uruguaio? claro. Uruguai. Uruguai. Uruguai, foi Uruguai. Uruguai. Mas tem que deixar Tirando claro. o nosso aí- Ítalo brasileiro, né? Exatamente, é isso que eu ia falar Tirando agora. o Tem que Blasi. deixar fora aí o Heitor Blasi, né? Exatamente. Tá, e aí a partir de 40 então começa a ter. Lembrando que aí só era masculina, né? Exclusiva Só masculina. da prova. Lembrando, gente, até 1975, 75? quando foi inaugurada a prova feminina, Aham. a gente já pode adiantar isso, né? Pode. fica à vontade. 75 foi o ano internacional das Ah, mulheres, né? Não, é verdade. Essa informação é importante. A ONU, na verdade, a ONU em 1975, ela declarou aquele ano como sendo o Ano Internacional da Mulher. E aí a organização da São Silvestre
pegou aquilo e falou, pô, agora Agora é a hora. é a hora. E aí implementaram naquele ano. Porque no já ano de estava 75. começando a ser introduzida as mulheres nas corridas de fundo, né? Por essa época. Começou a ter uma inserção maior por essa época, né? Entendi. Mas voltando lá para a década de 40, teve a Segunda Guerra, continuou tendo São Silvestre na Segunda Guerra, e foi a partir daí que começou a ter praticamente Só vitória estrangeira. estrangeiro. Vitória estrangeira Inclusive a com rodo. um grande Zatopek. Ah, o Zatopek, ó. A Primeiro lenda. programa, falamos bastante do Zatopek. Sim. O Zatopek veio e ganhou. Aí na deu uma São Silvestre. passadinha aí no Brasil. Ganhou São em Paulo. 53, é isso? Isso. Prova 53. tinha 6,6 km, Uma se lenda, não me né? engano. Quanto, Johnny? 6,6 km. Olha, deve ser uma das edições mais curtas, né? Com certeza. Teve algumas de 5, alguma coisa também. É, já Teve foi bem 5,5. Ou seja, Como é que será? Eu fico pensando. Começaram a implementar na questão de recorde. Pegaram só nos 15K, certo? Isso, porque tem que ter, né, uma determinação da IAAF e obedecer a padrões da distância para poder ser E aí a AFA corrida pegou a internacional. partir disso. você Isso. vê a evolução do próprio esporte, a evolução da própria federação, né? O esporte vai evoluindo, né? A gente já verdade. tinha falado isso em outro programa, Sim. mas tem uma tendência de padronizações, né? No começo corre aí, a É a distância que vocês vendinha. marcar aí, Aí, marca aí, né? Isso chama a atenção, né, de corredores estrangeiros para quererem vir correr a prova e ganhar também. Essa- Chama uma atenção, é uma... Porque a partir do momento que você quer colocar no calendário da IAAF, isso foi em 91, né, Júlio? Foi em Que 91. foi estabelecida a distância de 15K, você tem um padrão, um critério e que é validado internacionalmente. Então, Que né, entra no calendário oficial e pode ser usado como uma prova, como por exemplo para... Como é que fala? Índice para alguma prova. índice para outros tipos de prova. Pera. A São Silvestre, ela é homologada pela IAAF? Hoje ela é homologada pela Sim, IAAF? sim. Tá no A partir calendário. de Calendário 91, oficial. O calendário das provas de rua Se da eu IAAF. abrir lá no site da IAAF e colocar a última prova do ano, é a São Silvestre. Se não tiver outra, claro, no mesmo dia. Deve ser isso, né? Sim, 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 com certeza. Uma outra coisa, a gente falou bastante do Casper Libero. Ele é a fundação hoje, a Fundação Casper Libero, a Gazeta, né? Tem a Rádio Gazeta, a TV Gazeta, deve ter a Gazeta Impressa, sei lá o que deve ter. Deve ter 1 milhão de coisas aí da Gazeta, exatamente. né? Tudo cruzado aí. Um monte de rádio, um monte de O Brasil tem jornal. muito disso, né? De imprensa cruzada aí, mas tudo bem. Tirando isso, então a Fundação Casper Libero, ela é detentora da prova. Ela é dona, uma espécie de dona da São Silvestre, certo? Desde o Isso. começo foi isso, né? E até hoje, né? Ela é detentora. Até Porém, até hoje. Porém, a organização passou de tempos em tempos por empresas. Hoje, na atualidade, é da ESCOM. Então a ESCOM É a organizadora da corrida. inclusive mudou bastante desde que ela entrou. Algumas coisas, inclusive a gente vai falar mais pra frente. Sim. Falaremos. Tá, mas uma coisa importante que a gente precisa, eu acho, falar, e essa acho que vai tomar um tempinho, é falar da São Silvestre como uma festa da corrida. Se a gente lembrar da São Silvestre, as coisas emblemáticas, do quão capilarizada ela tá hoje, se você tem lugares longínquos aí do Brasil, você fala de São Silvestre de corrida, é claro, quem tá inteirado no assunto de corrida, ele vai lembrar e vai ver a São Silvestre como uma festa do povo, né? Acho que a primeira coisa que todo mundo aqui lembra, Ah. com certeza, O quê? é da noiva. Da noiva, Johnny, eu moleque, Grande noiva. lá em Marília, minha terra natal, Tá vendo? lá Ele em com Marília. Você conhece Marília, ô Johnny? Já fui Você pra quer que eu lá. fale uns 10 minutinhos aqui um pouquinho de Marília? Não, acho que mas hoje não. vai Não, fugir não, do não, tema. não. Eu só não falo porque vai fugir do tema, mas eu tava lá em Marília, assistia, e eu via, caramba, por que as pessoas estão todas fantasiadas? Porque é isso, é uma festa mesmo, a corrida é tida como uma festa, além, lógico, é uma competição, você tem os elites hoje lá competindo para tentar ganhar e bater recorde, mas
para além disso, eu acho que a grandeza da São Silvestre é muito por conta dessa festa, de ser uma festa, né, tio? Sim, eu acho que você entrou num ponto que novamente a gente vê uma evolução da corrida, e a gente pode entrar até no tema de como a corrida se popularizou para os corredores em si e como ela também virou chamativo para os meios de comunicação. Ao longo da década de 80, 70, 80, ela começou a ser transmitida nos canais de TV aberto. A gente pode citar a Rede Globo, que teve um grande papel de popularização dessa corrida. E com isso, uma corrida que a princípio era somente para os paulistas, depois se abriu internacionalmente, mas ainda não tinha uma grande entrada de muitas pessoas de fora. Com o tempo ela foi ganhando notoriedade, as pessoas pelo Brasil inteiro conheceram ela pela televisão e que começaram a querer vir participar. Divulgar o seu comércio, mostrar que veio da cidade e tal. Então a corrida hoje que é cheia de faixa. É muito aquela coisa do ovo e da galinha também, né? Por exemplo, você falou a Globo. Quando entra a Globo na história aí, porque a Globo é a detentora dos direitos de transmissão, então ela vai lá e transmite a prova e tudo mais. Exatamente. Mas a Globo também não falou, vamos pegar essa prova aí, chinfrinha, vamos popularizar. Ela já era uma coisa também... Ela já era simbolicamente muito importante. Muito importante. Já era um produto. Já era. É isso, a TV pegou aquilo como um produto, isso aqui é um produto bom, dá pra vender bem, se vende bem, vamos... E aí, lógico, com a transmissão você... Expandiu, irradiou. Expandiu isso daí e hoje a gente vê, no Brasil inteiro, né? É comum, né? Todas as vésperas de São Silvestre dos últimos 10, 15, 20 anos mais ou menos, existe lá, faz as reportagens, né? Do pessoal que vem das diversas partes do Brasil para São Silvestre. E tem as pessoas dos mais diversos tipos, os mais diversos sotaques do Brasil, das mais diversas regiões. Vem do Brasil inteiro e isso... A São Silvestre virou é o São João da corrida brasileira. Isso é muito louco. É o São João da corrida brasileira. Porque ela consegue nessa mística, ela consegue se diferenciar de muita coisa. Você não pega no mundo particularidades que tem, por exemplo, na São Silvestre. A São Silvestre é muito única nisso, né? De você falar de uma unificação, é lógico, a gente não quer entrar no tema aqui de análise sociopolítica e tudo mais. Só um pouquinho, dá pra gente dar uma pincelada de você pegar exatamente disso das culturas diferentes no Brasil, que é um país continental, e ali você tá tudo dentro ali, né? Dentro dessa prova, é uma prova benquista por todos. Eu vi alguns vídeos de São Silvestre de pós, né? As pessoas chegando. É um monte de gente chorando, Johnny. É que você não me viu chegando. Eu chorei quando eu cheguei, mas você não sabe por quê. Peraí, então vamos... Depois a gente conta. Não, eu quero fazer um parênteses. Depois a gente volta a falar da festa, mas eu quero fazer um parênteses aí, Johnny. Eu quero que... Vamos usar um pouquinho da experiência pessoal. Eu, particularmente, eu ainda não fiz uma São Silvestre. Quiçá esse ano ainda. Estou pensando sobre isso. Não é corredor quem não correu São Silvestre, hein, Vi? Então, eu ainda... Não é corredor brasileiro. Quem não correu a maratona de São Silvestre ainda? Bom, vamos lá, Johnny. Experiência pessoal. Você vai contar aí, mas dá aquele charme, entendeu, Johnny? Dá aquele charme. Senta que lá vem história. Tem tempo pra contar? Tem, não, fica tranquilo. Você tem 5 minutos, então depois disso eu vou dormir. Qualquer coisa na edição eu vou te cortar e você vai falar por 10 segundos, entendeu? Mas, Johnny, conta lá toda a história. Você pode inserir aí o que você acha de positivo, porque negativo, a gente vai contextualizar, inclusive, com o nosso ouvinte aí, que eu sei que muitos devem ter muitas experiências aí da São Silvestre. E a gente vai falar do que se fala da São Silvestre como corrida também. Exatamente, é a deixa para vocês mandarem e-mail, corredoresfundal@gmail.com. Contem aí a história de vocês também da São Silvestre. Pode falar, Johnny. Aí, ó. Pra começar assim, eu nunca corri na verdade, né? Eu comecei a correr mesmo lá pra 2001. Antes disso, eu fiz natação... Até 2001 foi... Eu só fazia natação, fiz natação por 9 anos. Entendi. E daí... é um peixe, hein? Eu já vi. Só 17 anos só, tio, que ele tá correndo. Só. Daí, o que aconteceu? Daí eu comecei a fazer cursinho e tal, essa história de estudar pro vestibular e tal. Daí, final de 2001, prestei vestibular, de fim do ano. As ideias da pessoa, assim, coisa que você nunca... Que eu penso hoje, eu falei, nossa,
Que cabaço. Confirmo, gente, ele é um cabaço. A experiência hoje chega e fala pra imaturidade do passado. Você é um cabaço. Daí, nos anos 90, eu via as corridas, né? Eu via lá, Poltergar, eu via toda a história, todas as reportagens e falava, mano, vou correr São Silvestre. E eu, ó minhas ideias. Acho que dá pra ganhar, né? Juro, eu pensava. Isso é incrível. Não, isso é incrível. Dá pra ganhar. Dá Parênteses, pra ganhar. Johnny, parênteses. Tem muita gente que ouve e vê prova, vê competição. Pessoa assim, usando já deixa do Johnny, cabaço mesmo. Aí eles veem assim, pô, essa prova aí, eu ganharia. Todo mundo tem um amigo que fala que consegue ganhar dos profissionais. É isso, Duvido velho, que não todo tenha. mundo. É igual o tio tomando cerveja assistindo o jogo de futebol. Pô, esse aí eu fazia, aquele ali eu lançava. Mas continua, Johnny, continua. Daí o quê? Daí, 1º de dezembro de 2001, eu falei, vou me inscrever pra São Silvestre. Na época dava pra se inscrever, porque não era... Enchia, mas ainda tinha inscrição assim, não era tão cheia quanto hoje. Não era isso. Acho que ficava cheio por volta de 15 mil participantes assim, ainda dava pra se inscrever. Tá, entendi. Eu me inscrevi, só que eu me inscrevi e falei, vou me inscrever, daí eu treino. 1º de dezembro. Qual é o primeiro passo, tio? Se inscreve, depois você pensa em treinar, ver se você tem condição. Não, treinar é um detalhe. Treinar é um detalhe. Eu peguei e fui lá, me inscrevi, daí eu falei, vou começar a correr um pouco. Comecei a correr, fui ver quanto eu aguentava. Fui lá correr a primeira vez lá no Serete, perto de casa. Corri 4 km assim. Eu parei assim, com as pernas doendo, Aí o sentindo Johnny meio... pensou, eu acho que não vai dar pra ganhar. Lá, Não pode, quem sabe? Não pode, quem sabe? Peraí. Eu corri 4 km e falei, puta merda. Opa, foi mal aí, Não, palavrão. tranquilo, fica à vontade, Johnny. Acho que eu fiz merda. Falei, não, mano, agora vou ter que correr. Não, a gente tem certeza que você fez. Eu comecei a correr. Comecei a correr todo dia, fui conseguindo aumentar aos poucos um pouco. 5 km, 6, 8 km. Falei, mano, tem que dar. Chegou lá pro dia 28, 29, daí eu consegui correr os 15 km. Falei, no dia vai dar. Só que eu só corri no plano, né? Foi eu não sabia como era Meu Deus, Johnny! Eu não parei pra pensar nisso. Daí eu falei, terminei aqui, eu termino lá. E beleza, fui lá no dia, e detalhe, primeira São Silvestre, corri na chuva ainda. Nossa! 2001, né? 2001, foi na Johnny, chuva. eu acho que isso te salvou, hein, Johnny? Pode ser. Pode ser que te salvou. Calor lá. Eu cheguei lá, assim, ainda consegui ir no meio da multidão, largar lá na frente. Vi o pessoal fantasiado, vi a noiva lá, tudo. A noiva é clássica. Daí foi lá, largou o pelotão de elite lá, viu o pessoal, consegui ver o pessoal, não viu o Poltergar, infelizmente. Daí deu a largada lá, do MASP até a Consolação, foi só uma caminhada porque era impossível correr, de tanta gente que tinha nessa corrida. Que já devem ter visto, acompanhado pela TV, devem saber que realmente é muito cheia a corrida. Muita gente. Corre desde o começo, ela. Exatamente. De jeito nenhum. Daí chegou na Consolação, beleza, daí já deu pra começar a correr. Eu fui correndo e tal. Obviamente já perdi a esperança de ganhar a prova. Nem pódio, nem Nem nada. pódio, nem nada. Tava contente sem terminar, daí descida assim, beleza, desci. Avenida Ipiranga, tal, de Deve boa. ter soltado na descida. Largou a com bandeira certeza. ali, soltou tudo. Fui lá, acho que, não sei se a primeira subida que eu peguei era o Minhocão, não tenho certeza se era essa. Daí fui lá, eu subi, diminui um pouco o ritmo, foi indo assim. Chegando lá pela metade da prova, já tava sentindo um pouco pesadinha a prova. Tava indo. Eu me lembro, eu fiquei muito puto da vida. Acho que foi lá pelo quilômetro 10, não sei onde, no viaduto do chá era lá pelo 11, 12 talvez. O viaduto do chá tava... Lá e depois tem que subir a tem que Brigadeiro. subir o Largo São Francisco ainda. O São Francisco. Que era o Largo São Francisco, uma puta... É curta, mas é uma É um puta paredão, subida é uma inclinada. escarpa. Demais. E lá acho escala. que era... você sobe aquilo pra depois ir pra Brigadeiro. Já te Daí prepara. eu tava lá na viaduto do chá assim, morrendo. Daí eu vejo um cara, o cara me passa, um cara fantasiado,
de boxeador. Eu olhei pro cara e falei, mano, o cara pode ganhar de mim, mano. O cara tá fantasiado de boxeador, cara. Eu tentei ir, mas o cara foi embora. Não, na verdade, cara o cara casou- tava fantasiado de popó. Na De época do popó, época Era do popó, cara. O Lembrei nosso agora. grande campeão Do mundial de popó. boxe. Popó, velho. Fantasiado de popó, chegou lá na subida larga de São Francisco, Foi embora. morri. Cheguei na Brigadeiro, olhei aquilo, queria chorar. Você começou a chorar, isso que eu ia perguntar. Eu- Você começou a chorar Não, onde, não Johnny? foi aí, foi não depois, foi na calma aí. brigadeira. Subi sofrendo, quase andando, todo mundo me passando, eu não passava mais ninguém. Chegou lá na Paulista, lá um alívio, continuei não passando ninguém, só terminei a prova e claro, terminei. O que foi a primeira coisa que eu fiz? Chorou. Gorfei! Meu, Querido ouvinte, falaremos de muitas histórias de gorfo do Johnny. Do aí. Johnny, nossa, vocês vão ouvir Falaremos, muito ainda, muito. muito, meu Meu, Deus. eu cheguei muito mal, com muita dor nas pernas, passando mal, eu gorfei mesmo. E o que eu pensava? Eu vou embora de metrô. Era o que eu pensava. Johnny, você inclusive, falamos de gorfo aqui, pra você, um treino bem feito, como é que é? É aquele Aquele que você termina gorfando. É isso, tio. Ou seja, essas primeiras São Silvestre do Johnny foi um treino perfeito. Já foi um treino perfeito, foi um treino desde o perfeito. começo ele já começou a treinar E eu perfeito. achei interessante a história do Johnny, Ah. e eu acho que o ouvinte deve estar sentindo alguma coisa aí, ter uma empatia com ele, né? Aham. Porque pro amador é um desafio fazer a São Silvestre. É muito desafiante fazer a São Silvestre pro pessoal que tá começando, mesmo o Muito. pessoal que não tá começando, que busca fazer um tempo, melhorar o seu tempo pessoal. Eu diria que qualquer prova pra um despreparado, tio, é um puta desafio. Aí a São Silvestre é a mais, né? A São Silvestre é mais. Pra quem se prepara já é difícil, porque desde que foi padronizado em 91, né, teve algumas pequenas mudanças de percurso, mas tem muitas subidas. São Paulo, a gente sabe, não é uma cidade exatamente plana, Não é, ainda não. mais o trecho ali perto da Paulista, do centro. E a subida da Brigadeiro, pra você no final fazer ela, você realmente tem que estar preparado. É que eu via na TV, eu via o Poltergeist fazendo lá, subindo com tudo. Eu falei, mano, dá pra fazer. Com aquela cara dele tranquilo. Meu, isso é uma coisa que sempre me chocou também no Poltergeist. Ele sempre tem uma cara de tranquilo. Mesmo quando não dá, eu vou falar isso depois, mais pra frente, no detalhe de uma prova dele. Mas é sempre essa cara tranquila e tudo mais. Tio, aproveitando a experiência do Johnny, conta a sua experiência de São Silvestre, tio. Ah, só pra completar, não conclua. foi só essa, eu corri mais umas 7 edições aí 7? e eu garanto que eu não morri nas outras. Pera. Progrediu, né? Você Progredi. correu, você correu quantas São Silvestre, Johnny? Umas 7 por aí, Uma até 7. por aí. Caramba. Esse ano? Não, já tem um bom tempo que eu não corro, Tá. muito mais pelo preço mesmo. que Preço. eu- Falaremos Falaremos disso. das Outra pauta. diversas coisas da São Tio, Silvestre. conta aí da sua experiência. Bom, eu O corri... ano era? O ano não era 2001 como do Johnny, lembrando agora, foi 2002. Eu corri a São Ó, Silvestre ano em 2002. Boa. Eu era lá uma pessoa do colegial que gostava de fazer esportes e tal, tava lá terminando meu colegial, tava no cursinho na época, e eu tava fazendo minhas corridas com o pessoal da academia que eu frequentava, e deu na telha, tipo, os meus amigos não iam, mas eu resolvi, nunca fui, mó legal, deve ser, né? Já tava mais preparado que o Johnny, né? Não, eu já corri. Eu não foi- só não foi nadava. tão cabaço. Eu também nadava, mas já corria. Corria mais não. preparado. Tava um pouquinho mais preparado, né? Fazia umas 2 corridas por semana. Aham. Mas aí é que tá. O que eu treinava, eu já tava treinando antes, assim, constantemente, 2 vezes por semana. Mas eu só treinava 6, 7K, assim. Lá perto de casa, lá na saudosa Pirituba, perto do City América, perto lá do Parque Toronto. Fazia meus treininhos lá, tinha umas pirambinhas e tal, né? Tinha muita subida, descida. Mas eu sempre corria 6, 7 quilômetros. Aí eu falei, vai dar. É o dobro, mas tá É só o tranquilo, dobro, né? mas eu vou me controlar, pá, acho que vai dar. Cheguei, aquele ano era de manhã a prova, aquele período a São Silvestre acontecia de manhã. Juro, eu cheguei, meu pai me levou, eu lembro, eu cheguei 1 hora antes da prova.
Já tava um mar de gente. Tomado. Já tava um mar de gente e um calor desgraçado. Não sei se era 7, 8 horas da manhã, mas já tava um calor desgraçado. Caramba. Fiquei lá, parado, mormaço na cabeça, 1 hora esperando, me desidratando. Só me desidratando. O meu aquecimento foi desidratar naquele sol. Meu, como pode, cara? E aí eu comecei a prova. Aqui, né? Todo mundo juntinho, grudadinho, aquele calor humano. Meu amigo ouvinte, se você já foi em show de rock, é a mesma experiência. Aquele bololô, todo mundo se empurrando. A prova começou, você começou assim, Comecei assim, tipo... Sabe, vai filinha de metrô, que você vai entrar andando ali. Vai sendo um pouquinho empurrado um pouquinho. isso. A estação da Sé às 18 horas da tarde. Exatamente. Que isso, cara. Foi isso. Aí, deu uns 300 metros, começou a ser possível dar uma desviada do pessoal. Então eu comecei a fazer uns zigue-zagues para desviar de um certo pessoal. E eu tava meio de saco cheio, né? Falei, vou meter o louco aqui que eu quero me livrar dessa galera. Mas peraí. Puxei, velho. Fui correndo não mais forte que eu podia, mas eu fui tentando desviar bem forte da galera. Peguei a descida. Pode falar. Pegou a noiva? Nem vi a noiva. Nem vi a noiva. A concentração era tanta no resto. É tanto em desviar. E eu tava treinado. Na minha cabeça eu falava, tô treinado, né? Pô. Que nem eu, tá? Vou chegar perto do pessoal amador bom. Eu não era tão... O normal era o Johnny ganhar 2001. sonhador como o Johnny. Pensou, o Johnny ganhou 2001 e o Tio ganhou 2002. Não cogitei ganhar. Mas eu achava que eu tinha chance de chegar perto dos amadores bons. Tá, não chegou nessa. Aí, desviando, desci da Consolação, desci a bota. Chegou na retinha lá embaixo, fui... Deu tipo 6 ou 7 quilômetros. A gasolina chegou no zero. A Minardi fumou. Fumou. Acabou. A partir dali foi... Nossa, eu acho que foi a corrida mais torturante da minha vida, assim, o final. Caramba. Eu fiz os últimos 8 quilômetros me arrastando. Você pegou as partes piores. As partes piores eu trotei na subida. Foi muito difícil. Mas assim, teve momentos assim durante a prova que foram inesquecíveis, assim. Eu acho que uma das coisas que mais me marcou foi eu orgulhoso até certo ponto, né? Não, tipo, eu sou corredor, pá. Tô lá correndo, tá? Logo quando acabou a gasolina, cara fantasiado de imperador romano me passando. Cara segurando 10 faixas me passando. Cara com saia de ferro me passando. Cara segurando bebê me passando. Mina levando carrinho de bebê me passando. Aí até que chegou a hora que, te juro, um Teletubbies. O Teletubbies verde, cara. A fantasia do cara devia pesar 100 quilos. Naquele calor devia estar pesando 150 quilos, velho. O cara me passou, me deu um desespero, velho. Me deu muito desespero. Sensacional. O pior deve ser o pessoal que fica ao longo, né, assistindo, zoando. Não é pessoal, lógico, né? tranquilo. Né? Não, isso a galera rachando o bico assistindo. Ô, tio, mas isso eu acho interessante da São Silvestre. Não, isso é legal. É uma prova séria, mas tem um contexto de festa muito legal que poucas têm. Ela tem uma riqueza, é isso, que você não vê facilmente. Pra não ser... muito fundamentalista. Você não vê facilmente em outros lugares. Sim, você não vê uma coisa muito interessante nela. E eu acho que já trazendo um gancho aí, eu terminei a prova me arrastando. Eu queria saber a sensação de pós-prova sua, de terminei, passei, concluí. Fez a prova perfeita? Não fiz. Ah! Olha, as minhas memórias de pós-prova são perto de zero, assim. Porque eu lembro durante o sofrimento e as pessoas me passando. As sinapses já não existiam mais. Não tinha. Eu fiquei meio injuriado no final, porque eu tinha uma expectativa sobre mim que ela não foi cumprida. Mas foi uma experiência que você cresce com isso, né? Você conhece os seus limites. Sim. E eu queria já pegar o gancho para pensar, né, junto com o ouvinte aí, com vocês aqui, como que funciona essa São Silvestre recentemente, né? Ela é uma prova que, se você não sai do grupo de elite e se você não chega extremamente cedo,
não funciona para você fazer os seus tempos pessoais, né? Ah, sim. A não ser que seja um tempo da própria São Silvestre. Porque é uma corrida muito difícil de correr, porque ela tem muita gente e ela não é organizada de um jeito que, como algumas outras provas são, que tem baterias, tem escapes entre grupos. A galera vai correndo amontoada no começo mesmo. A gente citou... muito difícil. Sinceramente, a minha experiência foi muito difícil, assim. Eu já comecei, como eu falei, a prova desidratado, assim. Se é difícil. uma pessoa como nós aqui, meros mortais, que não tem índices para sair na elite. E vai em busca de tempo, é meio complicada, né? A ESCOM, que a gente citou aqui, que é a organizadora, né, da corrida, ela tenta nos últimos anos aí, vem tentando, né, ela quer tirar um pouco a questão dos pipocas nas provas, né? A fim de tentar minimizar um pouco esse problema. Polêmica, que é polêmica. Quem são os pipocas? Explique para É verdade, os pipocas, ouvinte. pra quem não conhece, são aquelas pessoas, primeiro você tem as organizadoras de provas e tudo mais, e aí você paga, e aí você tá numa área especial, como se fosse no carnaval, né? Você tem os cordões lá, e aí, inclusive vem daí, né? Você ganha a camiseta, tem o kit, ganha... tem o chip, as provas ultimamente tem o chip, que o chip é o minimizador desse problema de tempo, né? Ganha suquinho e tudo mais, e tem os pipocas que estão pra lá do cordão, que o pessoal que não pagou nada e tá indo pra ir. Inclusive, até na questão da tradição da São Dizem que são os grandes ladrões de água. Os pipocas. Porque não sobra água pro pessoal verdade. que fica pra trás. A organizadora calcula. Mas o que o professor falou? Tem que correr sem água. Você não faz 15K também. 15K então tá tranquilo. tem que fazer sem água. Libera os pipocas, libera. Não, mas é isso, né? Então aí fica um volume muito grande, né? Uma quantidade muito grande. Essa organização, inclusive esses 30 mil, o 30 mil que a ESCOM abre para você comprar de kit, para inscrição. 30 mil oficiais, né? Oficiais. Exatamente. Então, essa é a questão. Juntando com os pipocas, quanto será que não dá? Dá uns 50 mil ou até mais, né? Boa pergunta. Então, e nessa questão, para você organizar... Pra você, até nessa questão de você sair correndo já no seu pace, é possível. Alguém da ESCOM aí quiser passar informação no nosso e-mail aí? Boa, já manda aí no nosso e-mail já pra gente entender certinho como é que acontece isso daí. estatísticas. Mas é isso, né? E aí você tem, lógico, você tem uma pancada de gente que é a favor dos pipocas, porque muito faz parte daquela festa que a gente falou anteriormente, e muita gente que pensa, pô, é uma corrida e você tem que pagar pela corrida, pelo kit ali, porque ela é organizada por um lugar, e aí você vai ter aquela organização, e vai ter essa polêmica em torno das duas coisas. Acho que é um ponto interessante, né? Voltando à sociologia da São Silvestre. Boa. É uma corrida de rua, a corrida de rua está se popularizando muito no Brasil, sim, muito. Tanto televisivamente quanto o número de participantes, isso é extremamente interessante. Mas aí tem esse ponto, que é o ponto que você está tocando, né, Vini? Que é, a partir do momento que fica cada vez mais organizações, empresas cuidando, visando certo lucro, ela vai perdendo um caráter mais popular, né? Tanto na questão de possibilidade de participação, quanto a questão financeira, tá se tornando uma prova cara, né? E mesmo assim, muitas pessoas vêm de longe. E não são necessariamente pessoas que tenham muita grana. Ah, sim. São pessoas que têm o sonho de fazer a São Silvestre, que às vezes juntam dinheiro para pagar a passagem da viagem, porque é simbolicamente tão importante participar dessa corrida, é tão considerado na vida dessa pessoa, essa festa da corrida, de estar correndo com a multidão, que muitos passam muito perrengue para vir participar. Para vir para a corrida. Se organizam para vir para a corrida. Para divulgar sua cidade, para divulgar as suas coisas, sua cultura. Isso, lógico, a gente não sabe aqui, não dá pra gente prever isso, né? Mas muito dessa coisa dessa festa pode se perder com o futuro. Vamos supor que... É importante falar sobre isso. Vamos supor que, beleza, a festa, você tem a ESCOM conseguiu organizar e agora não tem mais pipoca. Diminuiu consideravelmente os pipocas daqui a alguns anos.
Eu acho que tende a perder um pouco disso, né? Ou não tem uma relação. Pra mim, eu acho que tem algum tipo de relação aí. Eu digo assim, eu não tô dizendo que vai zerar essa questão da festa, da descontração e tudo mais. Mas não teria uma relação? Eu acho que não, porque não. O pessoal que vai fantasiado é o pessoal que paga mesmo. O pessoal tem um número de inscrição, tem um chip mesmo. Muitos deles são. Eu acho que não perderia tanto não. Pra mim, acho que pela tradição já de quase um século, acho que ela se mantém. A tradição dela já tá meio consolidada? Já, pra mim já. Eu discordo! Ih, rapaz! Discordo, Assim Johnny. que é bom. Assim Só que é um bom. adendo. Depois que eu terminei a São Silvestre, no ano seguinte, quando eu entrei na faculdade, eu ainda pensava grande. Daí a conversa para outros momentos. Tá, quero saber Diga. disso daí. Não, eu acho que vai perder um certo caráter de mistura com o público na cidade, sim. Ainda mais o preço se tornando caro e ficando uma festa fechada. Fica se tornando uma festa fechada, né? Acho que vai perder esse caráter de festa popular da cidade. Popular, né? Vai virando... Existe essa discussão, por exemplo, com questão aos padrões FIFA do estádio, né? Sim. Que uniformizou. Sim. Tem a questão do Carnaval da Bahia, que é uma coisa que se coloca, que eu acho que é da mesma natureza. A mesma, inclusive o pipoca, o termo pipoca é os que estão pra lá do cordão. Exatamente, o pipoca é o pra lá do cordão, um termo que surgiu nos carnavais, né? E eu acho que é uma coisa para se pensar como que fica essa questão do privatizar todos os espaços, né? Eu acho que é uma coisa para a Prefeitura de São Paulo, que é uma das co-organizadoras, é a prefeitura que gere o espaço da cidade, né? Sim. Para pensar junto com as organizadoras. Eu tô dizendo que tem que acabar com a empresa, tô dizendo nada disso. O tio está metendo pau na ESCOM. Mas eu tô dizendo que poderia ser melhor pensado Entendi. em questão concordo. de integrar a população que não tem a condição de pagar a prova, pensar alternativas mesmo. Não dá pra você chamar de prova popular ou festa popular numa prova em que cobra 120, 150 reais. Eu na acho que... inscrição, né? Que é Não sei por quanto isso agora. até que eu parei de correr ela. Aí, tá vendo? Tá vendo, Johnny? Você tem que começar a concordar comigo, Johnny. Não, eu concordo, tô falando assim, que ela não vai perder o caráter de festa. só Ele por não concorda, tão popular. porém ele entende, ele vê Mas que não eu- Vai ser uma Realmente festa precisa, fechada, né, sim, gente? sim. Vai ser uma festa fechada pra quem vai conseguir pagar, né? Sim. Tá, problematização à parte aí, a gente precisa falar também, a gente falou, citou lá da elite, em alguns momentos, a gente precisa falar dos participantes da São Silvestre, né? Os heróis da São Os heróis, os vencedores. Heróis e heroínas. Poltergeist. Poltergeist, Como era conhecido, até às vezes brincavam com o nome dele. Sim, Poltergeist do masculino, o maior vencedor. No feminino temos Rosa Mota. Na verdade, a Rosa Mota é a maior vencedora Da São Silvestre. da São Silvestre. Quantas, Johnny? 6 vitórias consecutivas. Olha isso, cara. 6 vitórias. consecutivas. Foi de quando a quando isso daí, tio? De 81 a 86. E é bom, 81, 86. é bom lembrar que a Rosa Mota, ela não foi só marcante na São Silvestre pra gente, mas Sim. ela foi pioneira das corridas femininas no mundo, assim. Ela foi uma das pioneiras. Ela ganhou a Maratona de Seul em 88. Ah, inclusive um parênteses aí, tio, nessa história. Ela aparece nas Olimpíadas, a Rosa Mota, acho que em 84, se eu não me engano, ela corre Los Angeles, né, em 84. Sim, Los Angeles. Mas ela não ganha, mas ali tem até um documentário que eu assisti uma vez dela. Ela fala em 84, em Los Angeles, no dia da prova, no dia seguinte à prova, eu comecei a minha preparação para a prova de 88 em Seul. Ela no dia seguinte, aquela coisa de, sabe, de você visar Sim, algo e sim. buscar, né? Macrociclo de 4 anos de hoje. No Lógico. dia seguinte ela falou, cara, eu vou mirar 88. E aí aquela prova, fugindo aqui do tema, mas é porque vale a pena citar, uma prova em que ela vai junto com a russa e com mais uma lá que eu não me lembro. E elas vão Um pelotão tudo junto, né? só as três. O Só pelotão as três. primeiro fica junto, depois descolam ela e mais as duas.
E aí a uns 2 quilômetros do estádio, eles já estão meio que vendo o estádio ao longe, assim. E aí ela descola e ela falou, ali eu tive a certeza de que era minha e tal, foi emocionante pra caramba. E ela é precursora, né? Também. Precursora, né? Lembrando que as corridas femininas, né, no atletismo, as corridas de fundo, elas são muito recentes, né? Data da década de 70, 80, as primeiras. Sim. Não as primeiras, mas mais maciçamente as mulheres começaram a entrar nas provas na década de 70, 80. Então ela foi uma das primeiras que puxou essa fila assim, de nível mundial. Uhum. E lembrando, ela é portuguesa, né? A Rosa Mota, maior heroína portuguesa das corridas de fundo. E a gente teve o privilégio de ter ela aqui nas ruas de São Paulo na corrida de São Silvestre. Não, incrível. Ganhar 6 vezes. Seguidas. 6 anos seguidos. 6 vezes seguidamente. Transportou a chama olímpica na Olimpíada de 2004, nas ruas de Atena. Teve que ter a sua ela era marcante, né? Ela teve que ser homenageada, né? Antes da gente continuar falando dos maiores vencedores, tio, eu quero que vocês, se vocês tiverem, não sei, eu vou botar vocês na fria aí. Mas eu queria que vocês De contassem. novo, Vini? Sempre. Todo aqui, programa eu na tô fria. aqui pra botar vocês na fogueira. A gente tem que entendeu? botar ele na fria Também, também, vamos. Júlio. Porém, escapo, vai chegar a hora vocês podem- dele, Não, vai a chegar. gente entrou, você vai entrar. Conta, vocês têm alguma prova marcante? Não precisa ser desses maiores vencedores, mas uma prova marcante de um cara, de uma mina, de qualquer coisa que tem aí, Johnny. Você tem uma do... Você fala muito do Poltergeist. toda Então, hora pra você fala mim do- é do Poltergeist, né? Que foi ele que me inspirou muito a ganhar São Silvestre. Sou É campeão. Foi ele que me inspirou demais, né? A inspiração pra ganhar Eu São sempre- Silvestre. Eu acordava todo dia de manhã só pra ver a prova dele, desde de manhã, vendo as reportagens dele, vendo ele treinar, vendo ele correr. E acho que todas as provas dele, pra mim, foram assim. Sempre que eu vi assim, ele sempre Tranquilo, né? liderando lá na frente. Às vezes ele não era o primeiro, tinha alguém na frente dele puxando. Só que chegava na Brigadeiro, não sei o que tinha. Todas as provas que eu vi ele correu e todas que ele ganhou, Aham. chegava na Brigadeiro, ele era o único que aumentava o pace. Ele ia pra um ritmo de 2,54, 50. E os outros brasileiros, outros competidores estavam em 3,10. E ele subindo a Brigadeiro com tudo, deixando todo mundo pra trás. Então ele, Caramba. pra mim, assim, eu vejo ele correndo a São Silvestre, não tem como não pensar nele. Você lembra os anos que ele ganhou, Johnny? Ele ganhou em 95, 96, em 97 ele não veio por algum motivo e ganhou os próximos 3 anos. Exatamente. Impressionante, né? 97 ele não veio porque ele sabia que a- tinha um cara que ele não ia ganhar de jeito nenhum. E... Lá vem, ele lembrou, ele lembrou. Tá, conta aí então. Ele deixou, você viu que ele deixou até você primeiro, Johnny? Porque ele falou, não, nada vai apagar a minha memória, a minha lembrança disso daqui, né? Conta a sua, tio. Foi a São Silvestre que eu assisti mais marcante pra mim, porque foi muito inesperado, né? Muito inesperado. Tava lá tranquilo, vendo a prova, pensando, cheio de keniana aí. Então, tio. é a época que eles começam a dominar São Silvestre. Não, completamente, Sim, completamente. Antes deles, vou citar o nome já, que eu já citei em outro programa, né? né? No passado você falou, então No passado já. eu falei, já tá liberado batido. já. Gente, eu não vou falar disso todo o programa, tá? Fica tranquilo, só nesse, eu prometo. É o Emerson Iserbank, em 97, ganhou a São Silvestre. Antes dele, o último brasileiro tinha sido O Ronaldo da Costa, né? O Ronaldo da Costa? 94, o Ronaldo da 94, Costa. é verdade. Tinha sido o Ronaldo da Costa, então não estava tão distante, é verdade. Não, mas assim, 92, comecinho da década de 90, Já se tava... você pensando na década, os quenianos, depois os etíopes, eles começam a dominar, assim, Sim. as Depois provas, de né? 92 que o queniano, nome difícil aqui, Simon Chemoyoyo. Chemoyoyo, Chemoyoyo. É muito... Ele, né, foi a partir de 92 que aí começa a leva de quenianos e etíopes, né, a dominar. Mas ainda assim temos alguns brasileiros intercalando, entre eles Ronaldo da Costa e o Emerson Iserbank. O Emerson Iserbank, ele ganhou pelo que o Johnny disse, né? Entre Entre as os vitórias. Poltergeist. Entre os Poltergeist. Entre os Poltergeist. Entre as 5 do Exatamente. Poltergeist, teve o... E só explicando aqui por que me marcou tanto.
O Emerson Iserben era um cara completamente desconhecido do grande público, que era o meu perfil. Eu era uma pessoa na época que não acompanhava o atletismo de fato. Eu acompanhava as corridas de rua, maratona grande e Olimpíada, né, e Mundial. O que tava ali, tio, nessa prova, o que tava visado era o Vanderlei Cordeiro. O brasileiro visado nessa prova, o Brasil tem chance, e meio comedido, né? O Brasil tem chance com o Vanderlei e tal. O Iserben nem... Não, nada. Eu falei, quem é esse cara? Exato. E aí começa a prova, tá lá os pelotão da frente, cheio de queniano e de etíope e de outros países da África. E tá lá um cara branquelo com uma coxa de ciclista de velocidade. A coxa do cara era gigantesca pros padrões de fundista. Eu sabia! Que foi, Johnny? A inspiração, nosso tio Arnold se inspirou cara! pro Funduski. Eu vou ter que explicar pra todos os ouvintes. Por que você acha que ele virou tio Arnold? Vocês que nos Alan ouvem. Arnold. É assim, ó. Por isso, ele viu aquelas coxonas do Iserben e falou, nossa, é eu. Ó, é tudo magrinho aqui, tá? Nós somos todos magrinhos, com exceção do tio. Mentira, olha o tamanho. Ó, que vocês não podem ver, gente, mas minha coxa é finíssima. Tá, Por isso que eu adoro. Eu queria ter coxas grossas, mas não dará. Mas, continuando, Sim. o Emerson Iserben, né, não era o padrão físico de um fundista. Aí todo mundo falando, inclusive o narrador da prova que eu tava vendo na Globo, se eu não me engano, na época era o Kleber Machado. Kleber Machado falando. Provavelmente ele vai fazer 5 km, depois vai sair da prova. Sério? Eu acho que ele tava cotado como pacer, alguma coisa assim. Meu. E aí chegou 5K e ele lá. Chegou 7, 8, continuou 10K e ele lá. Nossa, cara, incrível. Deu pau na cabeça do Kleber Machado também, não entendendo nada. O público assistindo na TV não entendendo nada e ele lá. E ele disparou e ganhou a prova. Não, antes dessa assim, parte... foi impressionante. Eu não sei nem muito o que dizer, porque foi muito, assim, surpresa. Ele não era um cara conhecido, o foco no brasileiro era em outro brasileiro, não foi o Vanderlei. E mesmo assim, ele não era os cotados, dos grandes cotados para a vitória, né? E surge esse cara que, digamos, ele não era conhecido do grande público, mas ele é um atleta profissional, tinha marcas representativas em pista, de 5 e 10, não era... Se não cai naquela de outsider, né? Se não, a gente dá esperança pra um cara como o Johnny, na época quando começou, treinando um mês dá pra ganhar a prova. Não é o caso, tá, ouvinte? Não é o caso. Mas é interessante, tio, você disse aí, porque assim, ele passa o Poltergar, inclusive eles ficam trocando no final de prova, ele e o Poltergar a liderança. Mas ele passa o Poltergar no final da Brigadeiro. E é aí que o Kleber Machado começa a tentar acreditar. Eu digo tentar acreditar, por quê? Porque o Poltergar, ele sempre teve uma fisionomia de tranquilidade. Então o Poltergar foi nessa... Tava, né? Ele foi segundo. O Poltergar foi segundo. Eu achei que ele não tinha ido. Não, o Poltergar foi segundo. Iserben ganhou do Poltergar, Johnny. Acho que é trauma do Iserben ter ganho. Eu tava querendo defender o Poltergar, falar que ganhou. É verdade. Foi inconsciente. Passou foi inconsciente. O Poltergar, mas acho que é verdade. Ele faz uma expressão de dor. Não, o Poltergar faz uma expressão de tranquilidade. Muito parecida com, por exemplo, quando você vê hoje o Kipchoge correndo, com aquela expressão você fala, mano, esse cara tá longe de quebrar. E aí o Iserben, virando na Paulista, o Iserben deixa o Poltergar pra trás, e aí eles olham, porque o Kleber Machado comenta, fala, não, o Poltergar parece ter um gás e tudo mais, e aí o Iserben deixa ele pra trás, e você vê que aquela cara de tranquilidade é a cara de sofrimento também do Poltergar. E ele não reage e ele deixa o Iserben ir, tio. E aí o Iserben vai lá e Ou seja, o Poltergar só tem uma cara, gente, pra sofrimento e pra alegria. Uma expressão só, cara, mas incrível. Essa foi a prova que me marcou muito, assim. Realmente foi muito surpresa e eu vibrei muito com essa vitória do Iserben, muito inesperada. Sim. Vamos continuar dos brasileiros? Pode falar dos brasileiros. Eu acho que a gente não pode deixar de falar do Ronaldo da Costa, né? Que foi o vencedor de 94.
E ele, não por durabilidade, porque ele foi um atleta que durou na elite mundial por pouco tempo. Mas enquanto ele esteve na elite mundial, ele foi muito reconhecido no mundo, pelo mundo. Porque ele bateu o recorde da maratona. Berlim. Bateu em Berlim, 2,6 baixinho. Foi o primeiro a chegar assim num 2 baixo, né? Se é que dá pra chamar de 2,6 o 2 baixo, mas assim, o normal era pra cima de 2,10 que você via. Sim, assim, geralmente era corridas é. a 2,10, ele fez 2,6, foi um espanto na época, assim. Ele não repetiu muitas boas maratonas, sim. mas o recorde dele durou e a presença dele em maratonas, nesse período em que ele era o recordista mundial, sempre era um chamativo. Então, acho que eu já disse isso no outro programa, mas ele foi muito emblemático como um fundista de respeito do Brasil, assim, entre os tops, né? O Marilson e o Vanderlei, eles eram considerados, sim, mas eles não eram considerados os caras que poderiam ganhar de qualquer um. E eu considerei ele o maior do Brasil pra mim, o É. Ronaldo da Costa. Programa Verdade. passado. É polêmico, né? Porque É polêmico, é ele lógico, fez lógico. poucas provas que foi realmente muito bem. Sim. Mas ele ganhou muita representatividade, né? Sim, sim. E ele, em 94, fez a sua marquinha na São Silvestre aí também. E aí você vitória. citou o Marilson, né? O Marilson é bicampeão da São Marilson é bicampeão. 2003 Exatamente. e 2006. E aí é um link que eu quero fazer, porque em 2006 foi o único ano, aí eu falando em dobradinha, lembra lá de 75 as mulheres passam a disputar? Sim. Foi o único ano em que o Brasil fez uma dobradinha. Único ano, né? O único ano, em 2006, o Frank Caldeira ganha no masculino e a Lucélia Pérez Lucélia ganha no Pérez. feminino. O Brasil ganha no masculino e Lucélia no feminino. Pérez. Tem outras dobradinhas aqui a título de curiosidade. Brasileiro, Eu até não, marquei mas da aqui. Quênia tem arrodo aí. O quê? Da Quênia tem arrodo. Não, o Quênia é lógico. Eu até anotei, eu fiz questão de anotar Não, aqui. chega uma hora aqui nos tempos recentes que é Quênia e Não, ó. Etiópia. Não, bem mas terrível. olha só que incrível. Dobradinha de países. Eu tô falando de país mesmo. Inclusive a gente falou da Rosa Mota. Portugal teve 2 anos. Portugal De em dobradinha no 84. masculino, né? Em 84, em 82 e 84, Portugal faz a dobradinha, porque o Carlos Lopes ganha 82 e 84. É verdade. E ele tá nos anos que a Rosa Mota tá destruindo na São Silvestre. Então Portugal tem 2 anos de dobradinha. Aí você tem México com 2 anos, 90 e 91. Aí tem Estados Unidos em 79, Equador em 87, Etiópia em 2014. E aí, Johnny, Quênia? 93, 99, 2000, 2004, Dobradinhas, 2007, 2009, 2012 e 2013. Tudo dobradinha Quênia. Vencedor Dobradinha. masculino e vencedor feminino. Acho que eu lembrei de um ponto. James Kipsang. É, o Kipsang. Ganhou 2. se não Eu me lembrei de um ponto que eu acho que é importante comentar. engano. Que quem vem dos internacionais para São Silvestre, né? É uma corrida que dá um certo dinheiro, dá um certo prestígio, mas não é, vamos deixar claro, né? É difícil para a organização da prova chamar também, mas geralmente o primeiro escalão mundial não vem para São Silvestre. Não, Porque o prêmio é muito baixo pra eles. Perante também, outras pelo provas. que eles estão acostumados. Mas eu não acho que seja só. Claro, o fator principal é a grana, é a questão da grana, mas assim. Primeiro que não é uma maratona, embora muita gente ache Sim, que é uma não, é uma maratona. maratona. As maratonas são visadas. São muito por visados, isso, é né? verdade. Mas eu quis citar isso para dizer que com isso, na década de 80, principalmente 90, ela foi uma prova que vinha o primeiro escalão da América do Sul, da América Latina. Aí sim vinha. sim. Então nomes como Rolando Vera, Arturo Barrios, que na época eram atletas, Rolando Vera, né, colombiano, equatoriano, Tem o Vitor Mora, o colombiano. Vitor Vitor Mora, Mora, o colombiano, colombiano. ganhou 4. O Rolando Vera ganhou 4. Esse é o ganhou equatoriano. 4, o né? Arturo Barrios, o mexicano, que E todos tem- eles eram atletas, só complementando, Johnny, todos eles eram atletas de nível mundial, participavam de mundial, disputaram Pan-Americanos, Olimpíadas, Pan-Americanos, ganharam, muitos deles, acho que quase todos têm medalhas de ouro no Pan-Americano, tanto Arturo Barros quanto o Rolando Vera. Então no nível Pan-Americano eles são top, mas eles no nível mundial, claro, a gente já tá na época em que começa o domínio africano,
Sim. com alguns americanos, mas eles estão ali, eles são os melhores sul-americanos e americanos, né? E é que tem uma hora que o E Quênia... eles, só pra dizer da importância na América que tem, Sim. não é desvalorizar para o Mundial, não, lógico, claro, lógico. mas a São Silvestre é uma das corridas mais importantes da América do Sul, da América Latina, Sim. E contando com as maratonas. uma das mais importantes, você diz, né? Porque nós temos Com as certeza. majors dos Estados Unidos e tudo mais. Sim, não, vamos tirando os Estados Unidos Tira fora, Estados Unidos. Tá. das mais importantes, Sim, contando as maratonas que sim. acontecem na América Latina. Tá. Das mais importantes da América Latina. É porque, pegando, lógico, a gente está numa era em que Etiópia e Quênia, dos atletas top 100, eles dominam 80% disso daí, até mais. Então é lógico, você ainda vai ter um segundo pelotão, um segundo escalão de quenianos, um segundo escalão de etíopes que vão vir para cá como super favoritos, né? Sim, E aí, sim. por isso que eles, eu digo, essa dominância deles de década de 90 para cá, eles vêm ganhando quase todo ano, né? Tipo, eles mandam a série B pra cá. E ainda assim... E isso é uma outra no coisa nível que eu ia falar, altíssimo. acabei esquecendo, que é sobre isso. Como não é o primeiro escalão mundial, muitos quenianos e etíopes que vêm aqui são também um certo segundo escalão da Quênia e da Etiópia, né, como você estava citando. E eles conseguem ganhar as provas aqui, porque o segundo, o terceiro, o quarto escalão do Quênia e Etiópia ganha do mundo inteiro ganha também. do mundo inteiro. É isso. É isso que acaba acontecendo. Então, tanto que tem nomes, assim, dos últimos anos que ganharam a São Silvestre, tanto feminino quanto masculino, da Etiópia e do Quênia, que não são nomes que a gente vai acabar vendo nas pistas ou nas grandes maratonas. Não, outro que eu acho que desses maiores vencedores que a gente precisa falar, que quando eu tava dando uma analisada lá nos dados e tudo mais, eu vi o belga. Ah, sim, o belga Tem Gaston Roland. Vamos lá pra história, né, gente? Gaston, como é que é, Johnny? Roland? Gaston Roland, acho Roland? que é isso. Roland. Ele é belga, hein? Fala francês lá. não sei como é. Ele ganhou quatro vezes. edições da São 4 Silvestre. edições, uma menos que o Poltergeist, e o Poltergeist é o super famosão aí em São Silvestre, mas vale uma menção aí pro belga, né? Ele ganhou, Com certeza. eu não sei Ganhou quando que ele 4 ganhou. aí. Foi Foi na década de 60. 60. Né? Década de 60. E aí ele ganha várias. Inclusive tem um outro belga que ganha lá nessa época, mas ele que Isso, que ele ganha aqui. 4. Bom, Que nem o Poltergeist, ele deu uma paradinha lá no ano de 66 e ganhou mais 2. Pois é, né? Pois é, Deu né? uma descansadinha. Só esse detalhe aí, né? E acho que é importante falar de algumas brasileiras aí também, né? Com certeza, com certeza. O que me veio à cabeça agora é a vitória da São Silvestre da Marina Zeferina Baldaia, que foi Grande. essa foi outra vitória que marcou assim para quem acompanhou a São Silvestre, muito por conta da história dela, né? Ela é uma pessoa que veio de baixo total, Sim. trabalhou como doméstica, ajudante geral, era cortadora de cana, boia fria e ganhou a São Silvestre. Foi inclusive Ganhou a no São ano Silvestre. em que Johnny estreou, né, tio? 2001. Foi 2001. Foi o ano em que 2001. Johnny estreou. E aí você tem a Marisete Paula também, a Sim. própria Lucélia Pérez, que eu falei que fez a dobradinha em 2006, né? Sim. Mas, Não só falando das vencedoras, só fazer uma menção, sim. que é uma... Até porque vencedora a gente teve as três. As A três gente teve as brasileiras. três, Pro né? feminino, assim como tá hoje pro masculino, bem difícil um bem brasileiro. difícil ganhar, né? É. E fazer a menção de uma atleta feminina nossa, brasileira, que era, por muito tempo, foi uma esperança de vitória, a gente ficava torcendo por ela, que era a Márcia Narlock, né, Johnny? Sim. A Narlock. Corri muitas corridas com ela. Nossa. Baixinha, raçuda, loirinha. Demais. E ela tinha uma característica muito peculiar, que ela corria com a cabecinha pendendo pro lado, assim, dava até uma agonia de ver ela Quanto correndo. mais cansado, mais Quanto mais pendente. cansada, mais caída a cabecinha dela ficava. Mas ela teve muitos bons resultados, nunca ganhou, infelizmente. Mas foi uma fundista brasileira nossa aí que marcou tanto em pista, provas maiores. Pan-Americano maratona, também, teve participação importante. Pan-Americano, Medalhou no medalhou no Pan-Americano. Pan-Americano. Grande Marcelo Arlock. Tá. Querem falar mais alguma coisa? Porque, cara,
riquíssimo, achei riquíssimo esse programa, assim, lógico. São Silvestre dá pra gente falar muito. É que a gente colocou pinceladas de coisas, né? Pincelada, não dá Você já pra falar de pensou, tudo, tio, né? se o Johnny fosse falar de cada prova que ele participou nas Nossa, ele falou de uma que já contou uma experiência de vida toda. Imagina se ele falasse das outras 6. Mas você viu que ele deixou aqui pra contar nos outros programas, né? Já tá querendo criar pauta para os outros o programas, quê? né? Continuei cabaço ainda por uns 2 anos. E eu acho que Aliás, o Johnny contou a iniciação dele na corrida, que foi na na São corrida, Silvestre, né? Sim. Foi na São Silvestre. Continuei eu acho que ele cabaço ficou no com ano tanto trauma, que hoje ele corre 4, 5 vezes por dia. Só pra estar Exagero. sempre preparado pra São Silvestre, né, tio? Bom, é isso então. Programa dos mais, assim, marcantes que a gente vai ter aí depois pra história, pra pegar naquela listinha, porque São Silvestre é sempre muito procurado, tanto pra fazer, pra se informar. As pessoas adoram participar e perguntar e saber sobre São Silvestre. E eu acho que a gente vai ter mais oportunidade, né, tio, pra falar de São Silvestre. Não, com certeza. Inclusive, a gente tá indo na época que vai ter mais uma agora. Sim, estamos bem. próximos da Dia próxima 31. São Silvestre. A gente pode, talvez, quem sabe, falar sobre ela em específico. Sim. Não sei, né? Teremos um monte de coisa aí pra Teremos falar. um monte de coisa pra falar, se a gente insere a pauta da São Silvestre 2018 em algum programa. É isto, meu querido ouvinte CDF. Eu lembro você, na verdade, informo pela primeira vez que se você quer ajudar, gostou, tá gostando do podcast, vai ter programa toda semana, tá gostando, quer ajudar, quer melhorar pra qualidade, pro tio, pro Johnny começarem a receber cachê aí pra participar do programa. Eu quero meu notebook. sim. Já me cobraram aqui, estão me Eu cobrando. tô precisando de um monte coisa. notebook. Quero meu aqui. microfone. absurdo. Se você quer Quero um ajudar, microfone profissional também. se você quer ajudar, você pode entrar em www.padrim.com.br/Corredores Fundal. Lá é uma plataforma que você pode doar mensalmente, uma vez, a partir de R$1, para doar 1, 2 conto, é tranquilo o negócio lá, viu, tio? E a pessoa pode doar e quem sabe tá ajudando aí e a gente vai melhorando cada vez mais, certo? Você pode mandar críticas e sugestões para próximos programas, pautas e tudo De mais. preferência, sugestões, tá? De preferência, sugestões. Mas pode criticar também, tá? No nosso Críticas e-mail, construtivas. Destrutiva corredores, também, mas pode descer a lenha, na verdade. corredoresfundal@gmail.com, tá bom? Lembro também que estamos em quase todas as plataformas, tio. O negócio tá chique agora. Meu Deus. Aí Estamos no Spotify? Estamos. Estamos no Deezer? Estamos. Nutella demais. Fala um aí, É Johnny. quase spam. iTunes? Tamo. iTunes. SoundCloud? Tamo. Qualquer plataforma, então não tem desculpa pra ouvir. Tá indo pro trampo, tá indo fazer aquela rodagem no final de semana, A tio. Bebe Biquila não aprova isso, hein? Não aprova? Se a Bebe Biquila, se tivesse corredores de fundão na época de a Bebe Biquila, ele estaria ouvindo uma de suas rodagens descalço no paralelepípedo, tio. Respeito. Aí seria orgulho, hein? Seria orgulho, orgulho pra Nossa, eu gente. corri no paralelepípedo essa semana, corri acho que da pista até o vestiário, eu Já quase não- morri. Correu 30 metros e já não Correu 30 metros. Na pista, o vestiário fica do lado da pista, gente. É isso, fechando mais uma edição. Eu agradeço todos os presentes aqui, todos os dois, porque hoje tivemos o desfalque de Marcola. Cola, Fez pô. falta, tio Marcola? É. Pouquinho, né? Pouquinho. Mas é na isso. verdade, algumas cornetadas foram salvas, né? Verdade. O bom andamento do programa, né? senhor Exatamente. Marcola? Abraço, Marcola. É isso, meu querido ouvinte, muito obrigado por ter ouvido até aqui, onde quer que você estivesse. Um beijo e tchau.